Boa noite, Ney. Tá me escutando? Boa noite, Roberto. Te escuto sim. Tudo bem? Não tá aparecendo só a sua imagem, né? Seu vídeo. Seu... Não tá dividindo Para mim aqui, a tela. para mim aqui tá aparecendo sim. Tá? Pra mim não tá, é engraçado. Só tô vendo sozinho aqui. Pera aí, vamos fazer um teste aqui que tem outro celular aqui comigo, vamos ver. Não sei se para as pessoas que estão entrando estão vendo a imagem de dois ou de um. Pois é, nos informe para mim. Eu tô embaixo. Não, tô sim, tô sim. Deixa eu ver aqui. Aqui não tá me vendo, né? Ó. Eu pedi para Vanessa entrar e olhar e tá normal. Para quem tá vendo, tá normal. Talvez só para ti não. Eu não estou lhe vendo, mas estou vendo você bem. Uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoas entrando aí. As pessoas estão nos vendo? A tela dividida em dois? Eu vou falar aí no chat. Estão nos vendo aí, no caso, a tela dividida? Ou só um? O que foi que houve aqui com a minha câmera? O Fábio aqui já respondeu que sim. O Roberto não tá me vendo, Fábio. Essa é a preocupação dele. Ele só me escuta, mas eu falei para ele que aqui tá aparecendo nós dois. Tá? Que eu saio e entre de novo, Roberto? Vamos sair. Senão eu vou ficar falando parecendo com um cego. Vou olhar aqui, vou sair. Sai e entre aí, por favor. Então, ou então não sou eu, no caso. Aí estão dizendo áudio e vídeo tá ok. Deve ser só o meu, então. O problema é quando eu for salvar aqui, né? Depois, para disponibilizar o público. Não sei se vai salvar. Eu vou salvar pelo meu, né? Vou ver aqui o que eu faço. Agora sim. Então tá. Boa noite. Boa noite, Ney. Tudo bom? Vamos começar então. Tudo ótimo. Ney, obrigado pela atenção e pelo ter aceito o convite. A gente sempre começa a nossa live dando ao convidado 5 minutos ou até menos, só para fazer uma breve apresentação. E também eu gostaria de registrar aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, que o Ney já é parceiro aí de alguns anos. A gente sempre vem conversando em off sobre esse mercado de carne ovina no Rio Grande do Sul, no Brasil, trocando muitas informações. Aí vai aqui um elogio e uma rasgação de seda. O Ney considero hoje no Brasil uma das pessoas que tem uma análise mais aproximada da realidade, do que se vai acontecendo, do que já aconteceu, principalmente no que diz respeito aos ovinos, né? Tanto a nível de Brasil, Rio Grande do Sul, fora do Brasil, Uruguai, região aqui da América do Sul. E é uma análise
sempre eu gosto das análises de Ney, porque é uma análise muito criteriosa, muito pé no chão, e isso é que a gente precisa, né? Conteúdo relevante, mas com sustentabilidade e com o pé no chão, sem muito oba-oba. Que a gente observa que as pessoas conversam muito, sem conhecimento de causa, e, enfim, e vez por outra, nossa cadeia produtiva passa alguns solavancos por falta dessas informações sustentáveis e essas análises críticas, mas crítica pensando no futuro. O que eu sei de você, né, que é um produtor e é um colega nosso veterinário, mas fique à vontade para fazer algum acréscimo sobre a sua pessoa enquanto produtor e profissional. Vou registrar logo aqui ao Mais Ovinos e de imediato que todo mundo acesse. Mais Ovinos tem muito conteúdo de relevância para a cadeia produtiva. Então, Ney, pode falar aí, depois a gente inicia o nosso bate-papo. Eu anotei algumas coisas aqui. E as pessoas que estiverem aqui participando, pode fazer as perguntas aí no chat, que a gente, de pronto, a gente interrompe, exceto quando tiver a linha de raciocínio do Ney ou meu, a gente anota aqui e passa no momento posterior. Mas fique à vontade, Ney. Boa noite para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ney, como o Roberto bem me apresentou, eu me identifico ou me classifico como produtor rural, porque antes de qualquer coisa é assim que eu me identifico, é daí que vem a minha principal fonte de renda. E durante a minha caminhada, além disso, também me tornei médico veterinário aqui pela Federal do Pampa. E na nossa atividade, as duas espécies para quem eu dou mais atenção são para os bovinos e para os ovinos. Espécies que a gente cria na nossa propriedade, são espécies que eu atendo, etc. Eu presto profissionalmente algum tipo de trabalho em cima, mais até para bovinos do que ovinos, porém, contudo, eu tive sentindo muita falta de informações sobre ovinos. E quando eu estava terminando a graduação e mais ou menos assumindo a propriedade da família, era uma espécie que a gente tinha, mas que tinha pouca informação, e eu me sentia desconfortável com isso, porque daí qualquer burburinho que dava, ficava aquela coisa de que, meu Deus, então, da mesma forma, quando estava bom, parecia que era o paraíso, qualquer coisinha um pouquinho negativa, meu Deus, a gente tem que desistir das ovelhas. E eu comecei a ir atrás de informações para me deixar mais tranquilo, tanto profissionalmente para atuar no setor, como produtor aqui para ter os nossos animais na propriedade, saber até onde a gente pode investir e tudo mais. E de lá para cá, acho que já vão uns 7, 8 anos que a gente tem acompanhado o mercado, feito levantamentos. Eu sou de uma teoria de que a informação, se ela não é compartilhada, ela vale muito pouco, então a gente vai compartilhando essas informações. Isso nos abriu muitas portas, é uma característica da ovinocultura, a gente vai fazendo amigos ao longo do trajeto. Tive o prazer de conhecer o Roberes, é sempre um prazer falar com o Roberes, porque daí eu absorvo o conhecimento de outras regiões que eu não tenho tanto domínio. Me sinto muito confortável para falar de Rio Grande do Sul, para falar de mercado do Rio Grande do Sul, pois a gente já tem uma bagagem longa como produtor, como técnico, e essas amizades que se criaram ao longo, com confinadores, com indústrias de abate, com indústrias de embalajamento, e vira e mexe a gente está trocando alguma ideia, né, Roberto? Então, daí tu nos convidaste para fazer a live, fiquei muito feliz com o convite, agradeci, de prontidão a gente aceita, e o Roberto citou ali o @maisovinos, é um perfil que a gente fez no Instagram, eu e a Vanessa, onde a gente compartilha um pouquinho do que a gente sabe, quando dá tempo, como dá. Agora, por exemplo, a gente está na aparição, então está ali o dia a dia da aparição, que a gente tem alguns cuidados. Então, para quem tiver interesse, fica à disposição também ali o perfil, ele é aberto, e por ali a gente vai trocando ideias sobre ovinocultura, porque normalmente alguém me adiciona no meu perfil, né? E daí meu perfil ele tende a ser fechado mais para amigos mesmo, tal. Então tem o perfil @maisovinos, que é mais voltado para atividade. Vamos lá, Roberto, vamos tocar a ficha. Pronto. Veja só, como a gente colocou aí no título da live, mercado da carne ovina, produção, consumo e tendências, a gente sempre vai ficar navegando nessa questão da produção e consumo,
principalmente vamos iniciar com produção, né? Me parece que nós estamos passando por um momento atípico, né, em todo o Brasil e no Uruguai, no Sul, América do Sul, em relação a 3 anos atrás, né? E aí eu gostaria, Ney, que você fizesse um breve sobre essa situação da produção hoje de ovinos, ovelhas, cordeiros, isso está acontecendo no Uruguai, no Rio Grande do Sul, no Uruguai mais precisamente. Aqui no Nordeste começa a acontecer, não tão muito, mas aí nós vamos falar da situação do Nordeste, que a seca que se avizinha agora em novembro, que é uma seca que todo ano acontece no Nordeste, de novembro a março, ou seja, seria entre safra, digamos assim, que na verdade não deveria nem ter entre safra, se as práticas e as técnicas de manejo fossem utilizadas no sentido de manejo nutricional, por assim dizer. Mas eu gostaria de ver porque eu me lembro que há 4 anos atrás, 3 anos atrás, a gente até falava assim, você dizia, não, eu acho que não tem nem mais entre safra aqui no Rio Grande do Sul mais, porque a gente está vendo todo ano a coisa diminuindo, os abates mantendo uma estabilidade ao longo desse dita entre safra, né? E agora a gente está vivendo essa quarta entre safra, esse período, digamos assim, e eu queria que você falasse sobre esse período e depois eu vou dar uns números aqui, porque a coisa também no Uruguai não está brincadeira não, viu, Ney? Fica à vontade aí para falar. Tá. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma introduçãozinha, porque talvez tenha bastante gente do Nordeste nos assistindo. Uma característica da espécie ovina, ela é dependente do fotoperíodo para ciclar, então ela tem um período, uma sazonalidade, onde ela manifesta cio, pega prenhez, e automaticamente vai ter um período onde ela vai produzir. Daí alguém que está no Nordeste pode nos dizer, não, a nossa aqui dá cio o ano inteiro. Verdade, porque vocês estão numa linha do Equador, onde a variação de luz é muito pequena, ou praticamente não existe, então essa característica ela acaba não sendo manifestada. No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul, a gente está bem longe da linha do Equador, a gente tem a luminosidade durante o ano oscila muito, então a gente tem uma janela produtiva aqui no Rio Grande do Sul, onde, com alguma variação entre raça, entre alguns fatores, mas as ovelhas elas dão cio no início do verão até final do outono. Então, início, verão e outono são os períodos reprodutivos, e daí cada produtor vai escolher que se vai querer sua janela reprodutiva mais no começo desse período, mais ao final, no meio, todo o período. Isso é uma definição do produtor, e automaticamente a gente tem uma janela, então, os partos, eles acabam também, consequentemente, 5 meses depois, essas ovelhas elas vão parir. Quem carneirou mais ao início do verão, ali no inverno, quem carneirou mais para o outono, na primavera. Então a gente tem uma janela produtiva muito bem definida no Rio Grande do Sul, que é uma característica da espécie ovina. O Uruguai é muito semelhante a nós, porque a gente está numa mesma zona, se a gente for pensar em latitude e longitude mundial. E cada mercado, isso também a gente aprende com o tempo, por mais que a gente não queira, mas cada mercado tem as suas características. Então, quando a gente fala de mercado uruguaio, é um mercado que muitas vezes eles já se organizaram de tal forma que nesse período que a gente está nesse momento acaba sendo a entre safra. Por quê? Porque o que a gente tem agora são ovelhas parindo, mas a gente ainda não tem cordeiro pronto. Eles vão se concentrar ali a partir de outubro, novembro, e vão ir mais ou menos até abril, maio. Então, a partir de maio até agosto, a gente tem uma entre-safra. No Uruguai, por exemplo, eles já têm uma maturidade desse entendimento que algumas indústrias até acabam dando férias, entram em recesso nesse período. Rio Grande do Sul um pouquinho diferente, é um mercado mais novo para nós. E as indústrias, e todo esse mecanismo, ele é um mecanismo vivo, né, Roberto? Então as indústrias estão sempre se organizando, o produtor está sempre se organizando, está sempre revendo suas táticas. Então tem produtor, por exemplo, que comercializaria seus animais em março, mas ele sabe que ali à frente tem uma entre-safra, a oferta e a demanda dá uma desequilibrada, acaba
valorizando o preço do cordeiro no campo, eu vou dar uma segurada. Se ele tiver condições, se ele tiver um campo para isso, se ele tiver alimento para fazer a manutenção desses animais, da mesma forma a indústria. A indústria também. Olha, historicamente chega nesse período, me faltam animais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um contrato com um produtor, eu tenho que fazer uma parceria com um produtor, com algum confinador, que foi um elo que cresceu muito nesses últimos anos e que até contribuiu para esse comentário que eu fiz de, olha, parece que a entre-safra está sumindo, porque chegava ali março, abril, a gente tinha uma compra bem grande de animais que ficavam praticamente estocados, e talvez o termo seja esse, ficavam estocados para serem comercializados durante esses períodos de menor oferta. Só que os últimos 2 ou 3 anos a gente veio de uma estiagem muito severa, não só a estiagem, mas isso vão ter N fatores, né, Roberto? Depois a gente vai ir lembrando até de alguns outros e vai citando, mas a gente teve uma estiagem muito severa, a gente não tinha o que ofertar de alimento para os animais e a nossa criação ela é basicamente extensiva e a gente começou a ofertar animal para a indústria. Olha, eu preciso liberar, folgar campo, porque eu não tenho o que comer. A gente sabe que evolutivamente os ovinos conseguem se adaptar e conseguem produzir e ter um estado nutricional bom, mesmo com escassez, porque eles têm uma capacidade de buscar alimentos melhores. Então o bovino sofrendo muito e o ovino estava ali sadio e gordinho. Acabou sendo ofertado em volume muito acima do habitual. Isso naturalmente colocou a indústria numa situação de conforto. Então imagina aquela indústria que tinha que estar procurando cordeiro e agora está todo mundo me ligando, me ofertando cordeiro. Automaticamente eu estou numa situação mais de conforto. Se eu oferecia, vamos falar um número hipotético, se eu oferecia 10, quem sabe agora eu vou oferecer 9, 8, 7. Essa é a lei da oferta e da demanda dessa relação produtor-indústria. Tem outros tantos fatores. O produtor rural, por si só, se descapitalizou. A gente veio de uma soja que estava sendo negociada a X e ela foi para menos X. E assim, outras tantas commodities agrícolas, praticamente todas, até o bovino pode ser um exemplo. Então, a gente tinha o Boestina, que a arroba estava sei lá quanto, e baixou. Então, o produtor descapitalizado, além de tudo, precisava fazer caixa. E a espécie que estava correspondendo eram os ovinos, que nesses períodos de seca e coisa conseguem responder bem. Então, a oferta estava muito elevada. E isso durou mais ou menos 2 anos. E a nossa grande dúvida sempre foi, ela vai ter que ter um fim. Quando será? E parece que ali, ao redor de março, abril, ela começou a perder esse fôlego. E nesse momento, voltou bem aquele período que encaixou a entre-safra e coincidiu as coisas. O produtor que ofertou, ele já não tinha mais o que ofertar. Então, a gente teve diminuição de rebanho no Rio Grande do Sul, diminuição de número de produtores, diminuição de número de animais por propriedade, e casou com esse período de entre-safra. Então, a gente tem visto que nos últimos meses a indústria está tendo muita dificuldade para manter a escala de abate, para manter linha de abate, para conseguir o número de animais que antes conseguia, e o volume de animais com a condição de acabamento que antes tinha também. Porque talvez, certamente, tenha chegado as notícias até aí. Depois da estiagem dos últimos 2 anos, nesse último ano, a gente teve cheias bem severas. Então, teve regiões absolutamente devastadas, que não foram necessariamente as regiões onde tem mais ovinos, mas não deixa de uma coisa influenciar a outra. Então, aquela pastagem de inverno ela já não vem, a nutrição fica comprometida, e as coisas vão se somando. É difícil, a gente gosta de tentar elencar o principal fator, mas a verdade é que é um somatório de uma coisa que é um organismo vivo, está sempre se reequilibrando. Então, se somaram várias questões. Diga. Veja só, você falou que teve bastante oferta, aí eu te pergunto, essas ofertas que vem tendo até março, ela afetou a estabilidade do rebanho gaúcho, que vinha parecendo que o rebanho gaúcho se estabilizou nos 3 milhões e 200 mil cabeças, mais ou menos, ou você acha que houve uma oferta também de muitas matrizes e que isso pode afetar também essa estabilidade, que o rebanho gaúcho vinha alcançando?
essa é uma pergunta boa, Roberto, porque quando a gente olha macro, quando a gente olha geral, a gente teve, por exemplo, nos últimos 2 anos, um aumento de número de propriedades que criam ovinos aqui no Rio Grande do Sul. Pô, isso é uma notícia boa, aumentou o número de propriedades e o Ney está dizendo aí que estão desistindo, que estão diminuindo e tal. O que a gente tem que entender é que a ovinocultura ela tem uma característica de ter muitos perfis de produtores distintos dentro da cadeia. Então, a gente tem os produtores comerciais, que são esses que fazem parte dessa linha que, olha, eu vou vender para a indústria, ou eu vou vender para um terminador que vai fazer a terminação e vai vender para a indústria, que vai vender para o varejo, que vai chegar no consumidor final. Nós temos também produtores que têm animais única e exclusivamente para abastecer a sua propriedade rural. Nós temos produtores que têm para soberania alimentar, que a gente chama de subsistência, e a gente tem uma parcela grande de produtores que vende informal. Sempre que a gente tenta estimar esse número, a gente não tem precisão sobre ele, mas sempre que a gente tenta estimar, a gente diz que em torno de 90% dos produtores ou do rebanho é informal. Então, quando a gente fala assim, ó, a indústria abateu muito, a indústria aumentou o número de abate de fêmeas, a gente nunca pode esquecer a proporcionalidade disso. A gente tem, tu bem falaste, em torno de 3 milhões de ovinos no Rio Grande do Sul, 2 milhões são fêmeas, matrizes, fêmeas adultas. E daí, esse último ano, se eu não me engano, de cabeça, deve ter os dados até no próprio perfil aí do Instagram, a gente vendeu, o Rio Grande do Sul saiu de 60 para 75 mil matrizes comercializadas. Daí a gente olha e diz assim, puxa vida, aumentou o número de matrizes comercializadas. Verdade. Só que 75 mil num universo de 2 milhões. O que eu posso te dizer, Roberto, é que certamente haverá influência do tamanho que tu está me questionando dentro da parcela propriedades comerciais. Pode ser que não exista dentro da parcela produtores informais, produtores clandestinos. Então, quando a gente vai olhar o número macro, vai seguir lá nos 3 milhões, 3 milhões e 200, 3 milhões e 100, não sei. Porque a gente não consegue ter esse controle sobre esses 90%. Sobre esses 10% que fazem parte dessa cadeia comercial, formal, certamente a gente teve diminuição do número médio de animais por propriedade. Propriedade que tinha lá 250, 300 cabeças, veio para 150. Propriedade que tinha 150, veio para 100. Então, a gente teve uma redução do tamanho médio das propriedades comerciais. Isso a gente já conseguiu identificar nesses últimos anos. Mas automaticamente o geral pode ser que não aumente, né? O geral pode ser, a gente olha para o Rio Grande do Sul, para a fotografia do Rio Grande do Sul e olhar, olha aqui, segue em 3 milhões. Mas é essa classificação que a gente tem que ter, que a gente tem que cuidar. Essa diferenciação do produtor comercial e o informal, digamos assim. Mas isso afetou o preço. Sim. Né? Os preços afetaram, que a gente tem observado hoje no dia a dia, aí no Rio Grande do Sul, em específico. E aí, alguém que esteja assistindo da gente, que não seja da região sul, né, que seja da região sudeste ou nordeste, estaria perguntando, mas o que é que tem a ver o mercado do sul com o nordeste, o Brasil? Tem a ver. Todos os mercados, eles se balizam, né, principalmente na indústria, né, um do outro, que tem influência. Tanto o Uruguai tem influência no Brasil, o Rio Grande do Sul tem influência no Brasil, tem influência no Nordeste. Da pandemia para cá, os mercados ficaram mais, digamos assim, abertos, mais transparentes, mais conectados, né? Não são mercados mais isolados, não são mercados de uma empresa só. As empresas estão avançando em novos mercados no Brasil, seja as empresas do Sul, do Nordeste, do Sudeste, todas estão procurando novos mercados. Então, todo mundo procura saber, todo mundo procura conhecer os preços que estão praticados em outras áreas. Então, voltando à questão do preço, como é que ficou o preço hoje, né, em relação ao preço do cordeiro hoje, em relação ao cordeiro ano passado, a ovelha, se tem disponibilidade de ovelha. A gente sabe que existe o gaúcho, não, o pessoal do sul, até da região sudeste, gosta muito de abater a ovelha,
de consumir a ovelha, é uma carne boa, uma ovelha de 2 anos, espetacular. Não é nenhum demérito, não, pelo contrário, enquanto carne. Toda carne ovina ela é de primeira grandeza, independente da faixa etária dela. Mas eu queria saber realmente, porque o pouco que eu sei aqui é que mexeu no mercado. Os preços subiram, estão, digamos assim, aquecidos, né? A gente não sabe onde é que vai parar, porque a zoada só começou agora, mas já tem até março, que é justamente ver a época de maior consumo no Brasil, que é novembro, dezembro, ano novo, Natal, verão, e vai lá para março. Então, eu queria que você fizesse um apanhado sobre essa questão da influência do preço em relação a esse novo cenário aí. Perfeito, perfeito. A gente conversa com gente do Brasil inteiro e muitas vezes vem esse questionamento, né? Eles olham aquelas tabelas do CPE e tal, e mas o Rio Grande do Sul tá diferente, tá muito abaixo, o que será que está acontecendo e tal. Uma dessas questões é exatamente isso. A gente teve um desequilíbrio, vamos dizer assim, entre a oferta e a demanda do que é produzido no campo e do que a indústria precisa para fazer a sua linha de abate, para fazer a sua escala de abate. Então, uma oferta e demanda entre produtor e indústria. Não é uma oferta e demanda sobre o consumo final ou sobre o varejo. Essa a gente, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem dados suficientes para mensurar. Mas a gente sabe de produtor e indústria. E daí, com essa oferta em demasia que eu acabei de comentar para vocês, ali em virtude da estiagem, em virtude de outras tantas questões, nunca é um fator isolado, é sempre uma somatória, colocou a indústria numa situação de conforto, o preço naturalmente é uma lei de mercado. Tem gente que fica bravo com a indústria, não, mas a indústria está matando o produtor, desde que o mundo é mundo, desde que a gente se organiza como mercado, e que bom que o mercado é livre, isso sempre existiu. Então, sempre que a gente tem uma oferta em demasia, a indústria acaba puxando o preço um pouquinho para baixo. E a gente trabalhou, então, nos últimos 2 anos com um cordeiro que oscila ao longo do ano, mas ao redor de R$ 8,00. A gente pode dizer R$ 8,00 o quilo vivo pago ao produtor na propriedade. Daí a logística é toda responsabilidade da indústria e os tributos, além desses que tiverem, também é de responsabilidade da indústria. Porque também cada região tem algumas características diferentes nessa negociação. Então, aqui no Rio Grande do Sul é isso, é quilo vivo pago na propriedade, e além disso ainda tem alguns tributos que é por parte da indústria e a logística é por parte da indústria. Quando começou ali em março, a gente já veio para um cordeiro a 9, 10, e agora a gente fala tranquilamente num cordeiro a 12. Então vocês notem que de 8 para 12 a gente teve R$ 4,00 de suba ou 50%. Então é uma oscilação bem grande, uma oscilação bem representativa. Um preço oscilar 50% numa janela de 5 meses é algo que dá uma certa mexida na coisa. Porém, também é verdade que se a gente excluir essa janela desses últimos 2, 3 anos, que foi mais atípica, o cordeiro hoje ele está aos preços que foram praticados ali em 2019 e 2020. Está muito similar. Sendo que em 2018, até a entre-safra de 2018 e 2019, até os preços foram um pouco melhores do que está nesse momento. Uma coisa que a gente não sabe, Roberto, talvez sirva a live até para a gente trocar figurinha e pensar a respeito, qual é o limite dessa elasticidade da suba do preço do cordeiro. Porque, por exemplo, 2018 e 2019, que nem eu bem te comentei, a gente teve um cordeiro que chegou a 15 nesse período de entre-safra. Uma das respostas que a gente tem encontrado é que existe uma correlação com o preço do bovino. Embora sejam 2 cadeias distintas, embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra, parece que de alguma forma um acaba sendo um limitador para o outro. O outro oscila, mas oscila travado pelo preço do um. Não sei se tu conseguisse entender o que eu tentei dizer. Então, por exemplo, hoje a gente está com o boi gordo na casa de R$ 10,00, hipoteticamente falando, quilo vivo. Então, o cordeiro ele não sobe mais do que 12, 13, que é 20% a 30% acima do boi gordo. Nesse período onde a gente
chegou a 15, por exemplo, a gente encontrou que o boi gordo estava a 12. Então, se o boi gordo está a 12, o cordeiro consegue chegar a 15. Mas parece que um limita o outro. Uma das respostas, um dos motivos para onde a gente começou a suspeitar disso é pelo varejista, não é nem pela indústria, pelo varejista, que não aceita ou tem dificuldade de comercializar até um ticket médio, e ele define esse ticket médio a partir de cortes nobres do bovino. Então, olha, se a picanha está a 3x, eu não posso vender esse corte a 5x. Eu tenho que vender no máximo a 4x. Ou seja, o varejista final acaba limitando o valor que ele vai pagar para a indústria, que automaticamente vai limitar o valor que ela vai poder pagar para o produtor. Então, mas a gente hoje então está aí nesse cordeiro ao redor de R$12. A ovelha, que como tu bem disseste, é uma parcela significativa do abate do Rio Grande do Sul, ao redor de 9, e são valores muito, muito bons. Porque, por exemplo, o terneiro aqui no Rio Grande do Sul hoje está na casa do 10. Então, se um terneiro está na casa do 10, um cordeiro trabalhado a 12, é um estímulo bem interessante para o produtor rural. Porque, vamos pensar um terneiro, que a gestação é 9 meses, que ele precisa de mais ou menos 5 ou 6 meses para chegar ali a 200 quilos depois. Que o desafio de emprenhar essa vaca dentro de um ano, porque ela vai ter que emprenhar com aquele terneiro ao pé, porque é 9 meses de gestação, mais 3 para fechar os 12 do ano, aquele terneiro está no pé dela mamando, e a gente tem que emprenhá-la de novo para ela repetir. Então o desafio da gente conseguir produzir um terneiro por ano é muito maior do que produzir um cordeiro, e o período também acaba sendo maior. E se então é mais vantajoso produzir um cordeiro e ele está a preços melhores do que o terneiro, nesse comparativo direto, acaba sendo um estímulo para o produtor. Vamos ver se o produtor vai enxergar isso e se vai ter confiança de fazer esse investimento, porque a gente também vem de 2 ou 3 anos que acabou sendo bem difícil, né? Ney, o que você falou aí sobre essa relação de preço puxada pelo varejista, digamos assim, isso em relação ao bovino e ovino, isso é uma verdade. Eu sempre tenho percebido nos últimos 20 anos que aqui, principalmente aqui no Nordeste, que sempre o ovino foi mais caro e sempre subia, mantendo 20%, 30%, justamente isso falou. E aqui no Nordeste sempre teve essa regra, nunca desceu aqui no Nordeste. Me parece que aí no Sul está recuperando essas margens, né? Ou seja, o que vem acontecendo 2 anos atrás, talvez até influência, não sei, pelo Uruguai, vizinho aí, né? Que estava passando por uma situação de preços também de muito baixo, e isso de qualquer maneira influencia um pouco o mercado, né? Aí o mercado gaúcho e o mercado nacional. Então acho que nós estamos recuperando esses preços aí no Sul para a produção, para o produtor, né? A gente sabe que aqui no Nordeste, o varejista forte aqui do Nordeste é a Feira Livre, ou seja, a Feira Livre do Nordeste é ela que forma os preços para trás da cadeia. Então, ela que resiste de pagar ao produtor um preço maior, aceita, mas há uma resistência de primeiro plano, né? Só para dar uma informação aqui, para agregar aos nossos ouvintes, que não conhecem muito o Nordeste, eu sei que tem muita gente do Sul aí assistindo a live, a gente estima aqui no Nordeste seja batido no mínimo 2 milhões de ovinos, 1 milhão e 800, 2 milhões de ovinos por ano, né? E, no entanto, no abate formal, aqui no Nordeste, a gente, nos últimos anos que a gente vem pesquisando, não ultrapassa 150 mil, 160 mil animais. Então, não chega nem a 15%, sei lá. 5% seria 100 mil, 15%, digamos assim, não chega nem a 15% do rebanho que é abatido informal. Então, daí porque o mercado informal, que é a feira livre, que é o abate informal que a gente chama, é ele que forma esse preço, né? E aí, porque o mercado hoje formal de grandes redes, eles compram, eles vão pagando, eles resistem, mas compram. Diminuem as compras, mas continuam comprando. É o consumidor final que vai dar a opinião se quer continuar comprando. Se comprar pouco, eles compram muito pouco, não compram menos da indústria, e a indústria vai se virar de outra forma. Então a gente tem esse regulador que é a Feira Livre aqui no Nordeste, né?
coisa que não acontece muito nas regiões sul-sudeste. Você falou aí que há um abate informal muito grande por conta do consumo das fazendas, né? Aqui no Nordeste, digamos assim, que o consumo aqui dentro das fazendas seria o caprino, né? Porque o ovino ele tem um mercado garantido, tanto no mercado informal como no mercado formal, a nível de abate. Então, eles criam ovinos e caprinos juntos, na maioria das propriedades, aqui no Nordeste. Então, eles consomem o caprino, tem um preço defasado e uma demanda menor, quase que inexistente a nível de indústria no Nordeste, e acaba comercializando o ovino, né? Então, essa é uma realidade, essa questão dos 20%, 30% mesmo, né? Teve uma pessoa aí que fez um comentário que disse que na pandemia, quando a alta do boi puxou o preço da carcaça para cima de ovino. Naquela época, eu falo até o contrário, era melhor comprar ovino do que comprar bovino. Teve uma época do mercado, passou, porque os preços da picanha mesmo, de ovino, ela estava mais barata do que a de bovino. Teve uma época. Agora já voltou a normalidade da picanha. Mas é aquilo que eu estava comentando da questão do multifatorial, porque, por exemplo, nesse período da picanha que tu comentaste, que o bovino ficou muito valorizado, foi um período que a China entrou muito forte comprando, né? Então a gente tinha o boi China indo lá nas alturas, e cada região, cada mercado vai ter as suas características. Por exemplo, o Uruguai sofreu muito com isso também, porque o Uruguai achou na China um grande parceiro, estava conseguindo comercializar super bem com a China, e não vou dizer que foi do dia para a noite, a gente sabe que tem várias questões no meio, mas o fato é que a China se retirou do mercado, ou diminuiu sua parcela significativamente, e o Uruguai se viu sem aquele principal parceiro, e agora? Então acabou entrando muita carcaça aqui no Brasil, acabou entrando muita carne, balizava preço, querendo ou não, baliza preço, sempre vai acontecer, o comparativo é inevitável, e o Uruguai sofreu condições climáticas muito semelhantes à do Rio Grande do Sul. Então, a mesma estiagem que a gente teve foi a estiagem deles, até porque a região que cria mais ovinos no Uruguai é a região norte, que pega a fronteira com o Rio Grande do Sul. A faixa é muito semelhante de campo, então a gente tem um bioma muito parecido, é tudo bioma pampa, o tipo de criação é muito semelhante, e acaba que uma coisa acaba influenciando direto ou indiretamente na outra. Existe uma complexidade, né? A gente tenta minimizar tudo, mas existe uma complexidade. Só para você aproveitar, pegar o gancho aí que você falou da China em relação ao Uruguai. O Uruguai está sofrendo muito com a China esse ano, né? Eu estava olhando os dados há 3 dias atrás, lá do Uruguai. A China despencou as importações do Uruguai, né? Por quê? Porque com essa alta do cordeiro, né, os preços também recuperaram lá no Uruguai, né? O que é que acontece? A China se retirou por causa do custo logístico. Então, a China, que era importador 80% da carne ovina uruguaia, ela agora está chegando a patamares igual ao Brasil. Imagina, o Brasil sempre está na faixa de 2.566 toneladas, né? Em 2004 até agora, nesses primeiros 6 meses, o Brasil já importou 2.566 toneladas de carne ovina do Uruguai, e a China, menos que o Brasil, 2.210 toneladas. Onde em 2023, as importações durante o ano todo de 2023 atingiram um patamar de, nesse mesmo período que nós estamos agora, 9.180 toneladas. Ou seja, descemos as importações do Uruguai, agora esse ano de 2024, da China, do Uruguai, desceu 76%. Ou seja, a gente está no nosso patamar de sempre, 2.500 toneladas, né? O Brasil não... Engraçado, viu, Daí, que eu estou observando. O Brasil não aumentou as importações, ou seja, o Brasil gosta de coisa barata. O preço do mercado deu uma reagida, os importadores se recuaram. Né? Se recuaram, e dessa eu não vou, não. Pois é. Esse é um debate bom que dá para ser feito, mas que talvez a gente precise de mais informações para fazer, porque a gente sabe que o consumo final ele é baixo, são volumes baixos. Por que o varejista, ele, quando tem uma suba, ele topa ou ele aceita se retirar, deixar que falte, deixar que o volume fique menor,
talvez não é nem faltar, mas sim reduzir. Será que é o consumidor que não quer pagar um pouco mais, ou será que o varejista não quer perder sua margem de forma alguma? Então, são questões dentro do debate mercado que cabe. Enquanto tu falava, eu fiquei lembrando, eu comentei no início da live, a gente trabalha com bovinos e ovinos, tanto quanto médico veterinário, quanto como produtor. E os bovinos é a mesma questão. A gente se aprofunda muito numa cadeia. Então, eu sou muito dos ovinos, e a gente começa a achar que só acontece coisa com a gente. Tudo é comigo. Meu Deus, ovinocultura é um para-raio. Mas não, por exemplo, os bovinos, faz horas que a gente olha, observa, vê os números da bovinocultura, e o pessoal, não, é o ciclo, tu vai ver, agora já vai recuperar o preço e não sei o quê. Mas quando a gente para e olha, sem o amor, só para os números frios, a gente vê que o fator que está modificando o mercado do bovino no Rio Grande do Sul e no Brasil é a saída da China, que não paga mais o preço do que pagava. Então o Brasil está procurando novos parceiros, está batendo exportação, mas perdeu um parceiro muito importante, que perdeu a sua proporção dentro do mercado. Isso acontece com o Uruguai, isso acontece com o Brasil. A hora que um parceiro do tamanho da China diz assim, eu vou comprar 20% a menos, isso já balança tudo. Quando ele diz 50% a menos, isso estremece. E é isso que tem acontecido. Então, a gente sabe que a economia da China sofreu vários vieses, a gente não tem todas as informações da China, porque é um país mais fechado, digamos assim, mas a gente sabe que a economia deles não é a mesma, que eles sofreram com a pandemia deles até foi um pouquinho depois do mundo inteiro, que eles têm uma capacidade de controle sobre a população, mas que a China continua crescendo, mas não naquele crescimento que se tinha há 5 anos atrás, que tu dizia, olha, daqui a pouco vai passar os Estados Unidos, olha, a China não para. Chegou uma hora que a coisa deu uma estremecida, e isso vai refletindo nos seus parceiros comerciais. Então, é até natural, mas a gente tem que ter maturidade de encarar tudo isso também, né? Então, por exemplo, os preços só vinham despencando. Muita gente falando, não, que aquela gente vai acontecer. Eu não sei nem como é que o produtor uruguaio falava, porque estava $2,95, $3. Essa época, os preços estão despencando. Os preços lá no Uruguai estão passando de $4. Né? Ou seja, houve também uma recuperação no Uruguai, né? E engraçado, a oferta, quer dizer, China saiu do mercado, reduziu suas compras do Uruguai e o preço continuou subindo, né? Talvez tenha uma influência aí semelhante à do Rio Grande do Sul também, viu? A oferta, abate de muitas matrizes, e que isso deve estar afetando o mercado também, no sentido da produção lá do Uruguai. Eu imagino que alguma coisa setor. E não que o Uruguai não tenha informalidade, consumo na propriedade, consumo clandestino, mas a parcela de produtores comerciais uruguaia é uma parcela bem maior do que a brasileira. Então, quando lá a gente fala de, olha, o número de abate de matrizes foi maior, isso acaba realmente influenciando, que foi a pergunta que tu me fizeste, o rebanho. Por quê? Porque a parcela de produtores formais comerciais, ela é bem mais significativa, para não dizer quase a maioria, enquanto aqui é uma minoria. Então, lá sim, a gente pode ter nos próximos anos uma indústria com muita dificuldade de encontrar o animal, e daí ela vai ter que definir o que ela vai querer fazer. Não sei se caiu a conexão. O Roberto não aparece aqui para mim. Quem está ouvindo, dá um alô aí. Voltou. Tá. Eu estava perguntando se tinha caído a conexão. E daí o que eu estava dizendo é que a indústria uruguaia ela vai ter uma pergunta boa para responder nos próximos meses, que é o que ela vai fazer, porque possivelmente a oferta não seja a mesma, e o que ela vai fazer? Ela vai abater menos, vai diminuir a escala, ou ela vai estar disposta a pagar mais? O equilíbrio lá ele vai ser mais difícil do que em outros locais. Mas aí é cenas para os próximos capítulos. E ela tinha um Brasil para colocar, né? Mas Brasil para colocar quando os preços estavam favoráveis. Mas com esses preços altos, aí já fica meio competitivo. E às vezes a gente fala que o produtor, muitas vezes o produtor ele não tem muito interesse nessa função de mercado, ele quer receber, ele quer que pague bem e tal, mas muitas vezes a gente até brinca, olha, tu nem sabe, mas agora o dólar subiu, e não é que o dólar subiu, né? O real se desvalorizou, mas consequentemente o dólar sobe
fica muito mais difícil do Uruguai colocar a carne aqui. Então, olha como fatores cambiais, fatores externos, governamentais, acabam tendo uma influência direta ou indireta em cima de todo esse nosso mercado, né? Então, volta àquela questão que a gente comentou de... É multifatorial, né, Roberto? Então, daqui a pouco, produção está em dia, a indústria está ok, mas daí tu tem um desequilíbrio de câmbio por fator de governo, por fator extra, ou por uma guerra, ou por um lockdown, ou por uma pandemia, e tudo se desequilibra. Então, a gente tem eu sempre dizia que as importações brasileiras, mais precisamente oriundas do Uruguai, que a gente tinha que rezar duas velas. Aqui os brasileiros, né? Principalmente a turma aqui do Sudeste e Nordeste. Que a turma do Sul, de qualquer maneira, aprendeu a conviver, está aprendendo a conviver com essa nova realidade do mercado da carne, a nível fora da fronteira para o Uruguai. Que antes tinha a Argentina saiu um pouco do mercado, acho que pela própria crise interna da Argentina. A Argentina era um grande player também, e saiu, mas sempre o Uruguai era o player maior de importância para o Brasil, assim também como o Chile, um pouquinho de nada. Mas eu sempre dizia que a gente tinha que rezar para o chinês estar comprando sempre do Uruguai e para o dólar sempre estar forte em relação ao real. E agora está acontecendo as duas coisas simultâneas. Ou seja, o câmbio está seguro aí nos 5,60. Tinha gente apostando num câmbio de 6,20, né, porque estava assim, o mercado meio estável nessas últimas 4, 5 semanas. E a China reduziu as importações, que eram 80% compradora do Uruguai, para 20%, digamos assim, aos patamares do Brasil, que o Brasil compra, né? Perfeito. Então, essa era a equação boa para o Brasil. Mas vou puxar aqui agora para o Norte, para o Nordeste. A gente tem observado... Posso te cortar, só para não fugir dessa linha de raciocínio? Eu estou muito curioso como vai ser a Argentina. A Argentina, para mim, é um grande ponto de interrogação, porque a Argentina ela teve uma definição governamental que inibiu as exportações, então a carne tinha que estar no mercado interno e tal, isso acabou sendo um grande estímulo. Contudo, o rebanho ovino ele acabou não diminuindo, principalmente porque ele se concentra em algumas determinadas regiões e tem a questão da lã lá muito forte também, mas a Argentina ela tem uma tradição ovelheira muito maior que o Brasil, o rebanho muito significativo. São 40 milhões de a população e, se eu não me engano, 20 milhões de ovinos. Ou seja, é uma relação bem interessante. É um país que tradicionalmente sempre foi exportador e que no último governo, por uma decisão governamental, acabou ficando inibida de exportar. Entrou um novo governo agora que é o oposto, né? Que ele é um incentivador de mercado. Ele querem vender, vendem para onde vocês bem entenderem. Então, eu não sei como é que está a indústria nesse momento na China, na Argentina, desculpa. Eu não sei se eles têm esse interesse de retomar, porque a gente sabe que a indústria ovina ela tem as suas peculiaridades, suas particularidades, mas para mim tem sido uma grande incógnita, porque a partir agora eles sofrem com a mesma questão produtiva nossa, de fotoperíodo e tal, mas teoricamente, então, a partir de outubro, novembro, eles teriam animais para ofertar no mercado. Se eles vão vir até o mercado brasileiro ou não, é uma coisa que a gente tem que monitorar agora. Bem lembrado, que a Argentina ela deu uma recuada por conta do último governo, né, deu uma recuada violenta, ela até exportava, né, tinha uma participação na exportação, e de repente desapareceu das exportações por causa dessas políticas interna lá do país, e como você disse, o rebanho está lá, e o rebanho vem aí. É bem verdade que a Argentina está passando, salvo engano, por uma situação climática horrível, né? Principalmente na região da Patagônia. Perfeito. Né? Eu vi alguns vídeos aí, muita neve, muito frio, isso também deve estar limitado, mas o frio vai parar e os animais vão ter que aparecer. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai vir para o mercado brasileiro. Essa também seja uma lembrança muito boa, principalmente para quem é do Nordeste,
porque como eu comentei no iniciozinho da live, como a gente tem uma janela produtiva muito definida, muito bem definida, quando a gente tem uma diversidade climática que pega bem nessa janela, a gente tem um impacto direto na nossa produção futura. Então, isso vai acontecer no Rio Grande do Sul esse ano. A gente teve, bem no período ali da reprodução, aquelas questões da chuva, inundação, foi muito difícil. Então, a gente, nas propriedades que fazem diagnóstico de gestação, a gente já viu índices reprodutivos menores, e agora a aparição, a gente teve agora, há poucos dias, uma janela de frio muito intenso. Hoje estava frio de novo, mas não tanto. E daí também. Daí a gente pega o nosso vizinho Argentina, que a gente não deseja para ninguém, eles também passando por uma nevasca bem no período produtivo, possivelmente vai afetar ali. Quando a gente fala de ovinocultura nessa região sul, é mais ou menos, fazendo uma analogia, como a gente fala de agricultura. É como tu plantar soja o ano inteiro lá, e daí quando chegou na hora de colher, se veio um temporal, uma ventania, chuva de granizo, afeta a tua colheita, tu colheu menos. Então é mais ou menos a mesma coisa, assim. Se a gente tem uma diversidade muito acentuada nessa janela, a gente acaba tendo uma produtividade que sofre. Mas vamos voltar para o Nordeste. Desculpa eu desviar aí. Mas é bom acompanhar realmente a Argentina nesses próximos 12 meses. Mas voltando para o Nordeste, a gente tem observado algumas empresas, players desse mercado da carne ovina, tem uma certa ressalva, mas no sentido positivo, para o Nordeste. Todo mundo acha que o futuro da carne ovina nos moldes profissionais, de cadeia produtiva, por assim dizer, vai residir no Nordeste. Né? A gente sabe que o grande problema hoje do Nordeste é a questão da profissionalização da produção. Né? A produção, por ser pequena produção, ela é muito, digamos assim, distinta, ela é muito diferenciada, apesar de que nós temos algumas ilhas no Nordeste de quantitativo populacional. Né? E eu aposto muito nessas ilhas. Inclusive, eu estou numa dessas ilhas apostando muito, fazendo um trabalho de cadeia produtiva com todos, né? Com indústria, com órgãos públicos, com prefeitura, com o Estado, com o governo federal, com produtores. E agora vou ter que fazer o papel de médico veterinário também, coisa que eu já estava isolado há mais de 15 anos, 10 anos, e muita gente me chamava e dizia, não posso contribuir não, eu estou mais na porteira para fazenda, mas você não entende de ovino e caprino? Eu digo, entendo, né, veterinário? Sei, mas eu atuo agora da porteira para fora, o que eu sei é só para o meu conhecimento. Enfim, mas eu vou ter que arregaçar as mangas agora, porque se a gente não fizer uma revolução na produção do Nordeste, nós vamos passar 5, 10, 15 anos para lá. Né? E aí vai acontecer o que a gente está observando nos últimos 5 anos. A indústria que está correndo, a indústria que está fazendo esse protagonismo, né? Porque ela precisa dessa matéria-prima. Então ela está se aproximando do produtor, comprando, passando informações, trocando figurinhas, como diz o outro. Senão ela não sobrevive, porque a gente sabe que todas as indústrias que tiveram aqui no Nordeste, até o ano de 2004, 2005, todas fecharam, todas se quebraram, fecharam, por série de fatores, mas principalmente por falta de oferta de matéria-prima em qualidade e quantidade. Não basta ter só o rebanho, que é o que o Nordeste tem, um grande rebanho, mas se não tem animal apto para o abate, um animal que possibilita um bom corte, uma boa carcaça, né, um bom rendimento, né? Então, ter o animal os 365 dias do ano ofertado, né? Então, isso complicou muito a indústria. A gente está percebendo que a indústria está fazendo um novo protagonismo de 2005 para cá. Eu acho que, inclusive, em todo o Brasil, não só no Nordeste, mas a gente observa que no Nordeste essa coisa está acontecendo. Agora, a gente sabe que tem algumas amarras que seguram as empresas aqui no Nordeste, né? Que não vem ao caso agora. Mas aí eu queria dizer, porque eu resolvi puxar essa conversa. Porque eu tenho duas empresas, né? Apesar de que a gente já acompanha que existe uma grande migração de animal vivo do Nordeste para São Paulo, para alimentar as empresas de São Paulo, seja para fazer a terminação e depois comercializar para o abate na região
Sudeste, né? Principalmente São Paulo, né? Mas vai para vários lugares do Brasil, não somente São Paulo. Ou seja, das empresas do Nordeste tentar fazer algum test drive já pensando no mercado fora do Nordeste, fora da Bahia. Eu falo a Bahia porque a Bahia, nesse momento, é o estado que tem plantas com abate com CISB, né, de abate de ovinos. Então, elas podem comercializar em qualquer estado do Brasil. Então, eu estou observando algumas empresas já do Sul, já entrando no Nordeste, e outras já marcando para entrar também. Aí eu te pergunto, depois desse comentário, será que isso pode ser uma tendência? Ou seja, migrar alguma empresa, uma filial, não sair para as operações do Rio Grande do Sul, nem do Paraná, nem de Santa Catarina, na região sul, mas migrar para ter uma indústria aqui no Nordeste, na Bahia, Pernambuco, onde estão os maiores quantitativos dos rebanhos. E, ó, um adentro, viu, Ney? O rebanho continua crescendo, mesmo com esse abate informal, que é estrondoso,